O que acontece é o seguinte, é bem claro, né, que as comorbidades, ou seja, outras doenças que diminuem a imunidade, que prejudicam o sistema imunológico, elas predispõem para que a pessoa pereça com o Covid. Então, assim, esse é um fato. Se você olhar o quadro das pessoas que morreram, a grande maioria ou é diabética, ou é fumante, ou é obesa, ou tem problemas de pressão, né, de pressão alta ou doenças cardíacas. Esse é o quadro. Pessoas idosas e com essas principais comorbidades. A pessoa iria morrer mais adiante ou menos adiante em função dessas doenças? Possivelmente sim, né? Mas que o Covid foi o determinante para o agravamento da situação é bem possível. Algumas pessoas, inclusive, puderam serem contaminadas no próprio hospital, né? E aí já em situação de fragilidade, mas assim, não acredito que o caso de Covid em si seja irrelevante. O que se tem visto até agora é que as pessoas realmente... E outra, vamos admitir, eu também escutei essas notícias de que nem todos os casos eram, que houve atestados de pessoas que não eram, enfim. Mas assim, vamos assim, de todos os casos que eu escutei, eu imagino que deva ter escutado, sei lá, 10 ou 15 casos. Tá? Nós temos aí 20 e poucas mil mortes no Brasil. Ainda continua sendo um dado irrelevante. Equívocos vão acontecer. E quantas pessoas, nesse meio tempo, quantas morreram? Nós temos 29 mil, 30 mil mortes no Brasil. Quantas morreram por Covid sem que isso fosse atestado? Né? Sem que isso fosse possível apurar? Também é uma margem de erro que pode acontecer em qualquer sistema de saúde. Não vejo que isso seja relevante. Eu acho que nós temos que trabalhar com dados concretos. Eu acho que nós ainda estamos com subnotificações, não de mortes, mas de casos, né? Porque no Brasil não tem um sistema de testagem, essa é a verdade, né? Eu citaria o caso de Lagoa Vermelha. O único paciente que veio a falecer alegadamente pela Covid-19 tinha outros problemas sérios. Estava acometido, por exemplo, de câncer. Porém, a causa da morte foi apontada a Covid-19. Questionei o secretário municipal da Saúde a respeito. Ele informou que é o chamado protocolo, Dr. Rodinei. Ou seja, se foi constatada a Covid-19, é o que deve constar do tal protocolo. Exatamente. Nesse aspecto, eu queria até fazer uma sugestão aí para o prefeito de Lagoa, para o pessoal. Eu, para dar essa entrevista, eu busquei os dados de Lagoa Vermelha, até queria fazer uma simulação que eu criei uma fórmula para projetar a contaminação, as mortes, a taxa de letalidade, a taxa de transmissibilidade, né? E infelizmente no site da prefeitura não existe isso. Ela não tem transparência nenhuma, não tem informação, não tem boletim epidemiológico e você simplesmente não consegue se posicionar a respeito. Eu sei que tem 24 casos confirmados, né? Isso você descobrir pela imprensa e não pelo boletim oficial, e que tem um caso de morte, né? E que seria com comorbidade. A comorbidade é o que acontece em 99,9% de todos os casos de falecimento por Covid. O protocolo é apontar que tinha Covid, porque o Covid, pelo fator de causar ali os edemas, enfim, diminuir a taxa de oxigênio, ele acaba sendo um determinante. Poderia ser uma outra infecção. Poderia ser uma infecção bacteriológica, poderia ser algum outro fator que levasse à morte. A pessoa estava internada e tratando por câncer e acabou falecendo pelo outro fator que aconteceu ali, que foi a Covid. Nós tivemos aqui o caso de um surto que aconteceu num asilo em Passo Fundo, onde 2 senhores ficaram mais graves e tinha mais 18 casos confirmados de Covid. Os 2 senhores que estavam em situação grave, um com câncer e outro com problema respiratório, eles faleceram. Os demais não, os demais foram tratados e curados. Então, assim,
O Covid em si, ele sozinho talvez não determinasse, mas no conjunto com a idade e no conjunto com a comorbidade de doença respiratória já precedente, né, e de câncer, levou ao falecimento. Então, ele foi determinante. Eu não vejo maior problema nisso. Eu acho que o problema ainda é outro. Eu acho que nós temos que discutir. O pessoal fala em achatar a curva, isso de curva. Eu acho irrelevante essa discussão. Claro que não se pode ter tantos casos que o sistema de saúde não comporte, mas o principal que nós temos que tratar é a taxa de transmissão, ou seja, cada contaminado está transmitindo para quantas pessoas, tá? Se eu consigo que ele transmita para menos de uma, eu tenho sucesso em acabar com a pandemia. Se eu não consigo controlar isso, ele transfere para 3, para 4 ou para 5, eu aumento exponencialmente o número de infectados. E principalmente a taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas das confirmadas estão morrendo. Qual é a minha abordagem em relação a isso? A Lagoa Vermelha está com um índice relativamente bom, né? Não chega a 0,3% aí, em torno de 0,4% de letalidade. A letalidade no Brasil está na casa dos 7, 6,5%, no Rio Grande do Sul está em 3%, em Passo Fundo está em 5,5%. Esse é o que se tem que cuidar. Então, é a taxa de transmissibilidade, ou seja, quantas pessoas estão transmitindo para quantas, para eu saber se está sob controle ou não controle, e a taxa de letalidade. Não ajuda em nada eu negar as mortes para controlar a letalidade. Eu vou só mascarar a ineficiência do sistema de saúde e evitar que as pessoas morram.